Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa aula de biologia e hoje o nosso assunto é sobre proteínas. Só que antes de a gente entrar no novo assunto, eu gostaria de resolver essa questão com vocês que caiu numa prova de vestibular. Tudo bem? Então está escrito o seguinte: observe a tabela do código genético. Então aqui nós temos a primeira base nitrogenada, a segunda base nitrogenada e a terceira. E aqui nós temos os códons que ficam lá no RNA mensageiro. Então a gente precisa descobrir qual é o aminoácido correspondente a esse códon. E aqui nós temos vários códons. Então vamos descobrir cada um deles. O primeiro códon que a gente tem é GUA. Então vamos descobrir qual é o aminoácido correspondente. A primeira base é a letra G, guanina. A segunda base é a letra U. Então, aqui nós temos a letra U. E a terceira é a letra A. Então, guanina, uracila. Então, a gente desce e vamos ver a letra A. A gente vem aqui nessa fileira, nessa linha, encontramos o primeiro que é valina. Então, valina é o primeiro aminoácido que nós encontramos. Então, a gente já fica entre a letra A e a letra D. Entre a A e a letra D. O segundo, vamos apagar para achar o segundo aminoácido. Então, vamos lá. A primeira base é a letra A, de adenina. Então, temos aqui a adenina. Segunda base é a letra G. Então, nós temos que procurar aqui, ó, segunda base, letra G. A terceira é a letra U. Então, A, G e U. Então, nós vamos descer até a letra A e achar a letra U, que nós temos aqui o aminoácido serina. Então, o segundo equivale a serina. Então, a gente não mudou nada até agora, né? O segundo é serina, então vamos para o terceiro para descobrir a nossa resposta. Então, a gente apaga o que ficou em vermelho e vamos resolver o terceiro códon, CUG. Então, a primeira base é a letra C, aqui está, citosina. A segunda, a letra U, segunda base aqui, letra U. E a terceira é a letra G. Então, como é que a gente faz para achar a terceira? A gente pega aqui, ó, primeira, segunda e vai descer nessa região aqui que você precisa encontrar a última, que é a letra G. A letra G está aqui. Então, você precisa seguir até essa região que está a letra U. E qual que é o aminoácido? Leucina. Então, leucina, resposta, letra D. Vamos treinar o restante, né? Deixa eu apagar aqui para a gente descobrir os próximos para vocês irem treinando. Então, vamos lá. O próximo, esse aqui já foi, né? Leucina. Leucina. O próximo tem que dar glicina. Então, vamos lá. Letra G é a primeira base, letra G de guanina. Segunda também é a letra G de guanina. E a terceira é a letra A. Então, guanina, o que você precisa fazer? Você precisa descer nessa região aqui, encontrar a última base, que é a letra A. Então, a letra A você vai circular, é a glicina. Isso aqui, gente, é só treinando, tá? Que vocês conseguem marcar com mais facilidade. A próxima tem que dar prolina. Então, vamos lá. Esse aqui a gente já fez, deu glicina. Próximo códon, CCU. Primeiro, letra C, primeira base, letra C de citosina.
A segunda base, letra C, também de citosina. E a terceira é a letra U. Então, como é que você vai achar a terceira base? Nós temos a primeira, a segunda, você desce até a citosina, tudo bem? Então, aqui, ó, citosina, citosina, você vai descer nessa região, para poder encontrar a letra U. Então, a letra U está aqui, ó. E aí, você precisa seguir a linha. Você segue essa linha até a letra C, que dá prolina, ok? Prolina. O próximo tem que dar treonina. Então, vamos apagar novamente. Vamos treinar comigo para vocês não terem dúvidas. Próxima tem que dar o quê? Treonina, né? Então, vamos lá. A primeira base, letra A, adenina. Segunda base, letra C, está aqui, segunda base. Terceira, letra A. Então, para encontrar a terceira, como a gente faz? Se nós temos essa região e essa, nós vamos descer até a adenina. Então, vamos lá. Adenina, citosina, falta achar o A, né? Então, a gente desce até essa região. Encontrei a letra A, que é a terceira base que eu precisava, e eu sigo a minha linha até a letra C, que vai dar o quê? Treonina. Tranquilo, gente? Então, vamos para a última. Vamos para a última. A última precisa dar o quê? Alanina. Então, vamos lá. Essa aqui deu treonina. Treonina. Vamos para a terceira. Primeira base, letra G. Primeira base, letra G. Segunda base, letra C. A segunda base eu tenho aqui a letra C e a terceira também é letra C. Como que você vai encontrar? Letra G, letra C. Você vai baixar até a letra G. Nessa região eu encontro a letra C. E a linha que você vai seguir é até a letra C. Então, você vem nessa região até essa letra C, tá vendo aqui, ó? Então, só pode dar alanina. Pessoal, essa tabela aqui do código genético, nem todos os alunos conseguem acertar imediatamente, assim, no momento, não conseguem acertar de forma rápida. A gente precisa treinar. Vocês precisam treinar essa tabela. Por quê? Porque questões fáceis e médias os alunos acertam e a gente já está preparando vocês para vestibulares. Então, vocês precisam treinar questões difíceis também. E essa questão é uma questão difícil para quem não estudou, para quem não se dedicou, ela acaba sendo difícil. Então, questões fáceis e questões médias, os alunos em geral vão acertar. Mas quem vai colocar vocês nos primeiros lugares são questões assim como essa, que precisa ter paciência, que precisa ter cuidado. Mas para isso vocês precisam treinar justamente para acertar com mais facilidade, porque vão ter várias questões na prova, né? Então, o nosso objetivo aqui é fazer vocês ficarem aptos para fazer uma prova de uma forma mais rápida, ok? Então, vamos entrar aqui no novo assunto sobre proteínas. Bom, o que é uma proteína? Proteína é uma macromolécula. O que significa isso? Macro vem de grande ou várias moléculas juntas. Essas moléculas menores são chamadas de aminoácidos. Eu falei para vocês na aula passada que o conjunto de aminoácidos forma uma proteína. Então, aqui eu coloquei um desenho para vocês. Aqui é como se fosse um cordão. Nós temos várias bolinhas. Lembra que eu falei com vocês daquelas bolinhas quando a gente estava estudando a parte de tradução lá na síntese de proteínas?
Então, cada bolinha daquela ali é um aminoácido. Nós temos a metionina, a valina, a fenilalanina. Então, cada bolinha daquela, se nós juntarmos todas elas, no final nós vamos ter uma proteína. Então, proteína é um conjunto de aminoácidos. E nessa aula a gente vai estudar como que cada bolinha dessa é formada, qual é a sua estrutura química. Bom, quais são as funções das proteínas? Vamos falar de forma geral para a gente acertar qualquer questão de prova. Então vamos lá. A proteína, primeiro, ela pode ser uma enzima. Lembra que eu falei com vocês no início do ano que uma proteína geralmente é uma enzima que acelera reações químicas? E eu citei para vocês como exemplo a enzima catalase, lembra disso? A enzima catalase é aquela que fica lá no peroxissomo da célula, que converte a água oxigenada, que é uma substância tóxica, em água e oxigênio. E essa catalase precisa do ferro para funcionar, lembra disso? Então, a catalase que faz essa conversão, ela é uma enzima, é uma proteína. Tudo bem? Aqui eles colocaram outros exemplos. Esse exemplo aqui já caiu no Enem, que é a amilase. A amilase é uma enzima que faz a quebra de amido. Vou dar um exemplo. Se você come macarrão ou pão, que são polissacarídeos, né? Que são vários monossacarídeos, inclusive pessoas que comem muito pão, muito macarrão, têm a tendência a engordar, porque nós temos uma molécula muito grande de açúcar, não é isso? Então, quando a pessoa coloca um pedaço de pão na boca, dentro da nossa boca nós temos enzimas para fazer a quebra desse amido, ok? Desse polissacarídeo. Então, a amilase é uma enzima que faz a quebra de amido. Tranquilo? A proteína também ela pode ter função de transporte. Vou dar um exemplo. O melhor exemplo que nós temos é a hemoglobina. A hemoglobina ela é uma proteína que está dentro da hemácia. Lembra que eu falei da hemácia? O que é hemácia? Vou fazer um desenho aqui, ó. A hemácia, essa bolinha do meio que eu desenhei não é o núcleo, tá bom? A hemácia são células anucleadas, elas não têm núcleo. Tanto que se a pessoa quiser fazer um exame de DNA a partir de hemácia, ela não consegue. Por quê? Porque a hemácia não tem núcleo e o DNA ele fica dentro do núcleo, não é isso? Vamos lá. Dentro dessa hemácia nós temos uma proteína chamada de hemoglobina. Vou colocar aqui a letra H para representar. Essa hemoglobina, essa proteína que fica dentro da hemácia, ela ajuda muito no transporte de oxigênio. Então, a hemácia ela tem o formato de conchinha e quando nós inspiramos o oxigênio gruda na hemácia e a hemoglobina que está aqui dentro da hemácia ajuda a carregar o oxigênio para todo o nosso corpo. Então, a hemoglobina é uma proteína que tem a função de transporte. Nesse caso, é transporte de oxigênio. Tranquilo? A proteína também pode ter função contrátil. Como assim? Eu falei para vocês lá na aula sobre sais minerais, na parte de cálcio, que para nós contrairmos o músculo, nós temos duas proteínas que se chamam actina e miosina, que fazem a contração, lembra disso? E que para acontecer essa contração precisava do cálcio, isso eu falei na aula de sais minerais. Então, actina e miosina são duas proteínas que fazem contração. Próxima, a proteína também tem a função protetora de proteger. Exemplo, anticorpos. Os anticorpos são proteínas no nosso corpo que fazem a defesa. Os anticorpos eles fazem a marcação de algo que é estranho, de um patógeno, de um vírus, de uma bactéria que é estranho ao nosso corpo. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que uma bactéria tenha conseguido passar por todas as barreiras do seu corpo, como a pele, por exemplo, conseguiu atingir
o seu organismo, e aí os anticorpos eles vão marcar esses patógenos, esses agentes estranhos, para poder ter a fagocitose. O que é isso? São outras células ajudando a comer, a fazer a fagocitose de uma bactéria, por exemplo. Então, os anticorpos são proteínas que vão marcar aquilo que é ruim para poder outras células fazerem a destruição desse patógeno, tudo bem? Eu já estou falando termos diferentes para vocês já irem se acostumando. Tranquilo? Próximo aqui, proteínas podem ser hormônios. Insulina é um exemplo. Então, a insulina e o glucagon, que nós estudamos nas aulas passadas, a insulina, por exemplo, é um hormônio feito de proteína, né? Então, qual que é o papel da insulina? A insulina retira o açúcar do sangue e coloca dentro da célula para a célula fabricar energia, porque o lugar do açúcar não é no sangue, é dentro das células. Então, a insulina é uma proteína que vai fazer esse papel no nosso organismo, tudo bem? Tem também a função estrutural na forma de colágeno. Colágeno é uma proteína que dá uma estrutura, uma estruturação para a nossa pele, deixa a nossa pele mais firme. Ok? Então, aqui eu citei alguns exemplos e tem um outro também, anota aí no seu caderno. A proteína também tem função energética. Aí também tem pessoas que falam assim, professora, alguns alunos, né? Professora, função energética? Mas eu achei que função energética fosse só carboidratos e lipídios. Não. A pessoa, se ela fica sem comer carboidrato, que é a primeira fonte de energia do nosso corpo, se ela fica sem comer o carboidrato, o nosso organismo busca o lipídio. Se não tiver lipídio, a pessoa vai emagrecendo, né? Mas se ela perder totalmente a sua gordura, o corpo vai começar a atacar o quê? A proteína. Por isso que a musculatura da pessoa fica muito prejudicada e tudo mais. Ok? Qual que é a parte mais importante daqui? Que as proteínas elas têm várias funções, como eu citei, e que para a gente ter a formação de uma proteína só, eu preciso da união de vários aminoácidos. Tudo bem?